paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Um ótimo dia diante do Senhor. É um privilégio ter a você e a sua família, a sua casa, você que nos acompanha aí através da web, nessa transmissão, desde o Rio de Janeiro, aqui no templo da Igreja Batista Boas Novas, em Vila Isabel, pertinho, quem é do Rio de Janeiro, do estádio do Maracanã, da Universidade da UERJ, da 28 de setembro, a avenida principal aqui. Para quem é de Vila Isabel, é a principal avenida da Zona Norte. E você, meu querido irmão e irmã também aqui de Boas Novas, prazer estarmos juntos também, alguns já no tempo aqui, no regime presencial, mas você também, que seja qual for a razão, você está acompanhando do seu lar aí, sinta-se muito à vontade em nosso meio, nós nos sentimos à vontade aí na sua casa agora, né? Reserva um lugarzinho aí para mim, no seu sofá, isso mesmo, vai me trazendo um café aí, uma água, a gente tem essa intimidade, a gente está junto. E você, meu querido, também professa a mesma fé, é um prazer, essa fé em Cristo Jesus como único e suficiente Senhor e Salvador, é um prazer a gente estar junto, comungando desse momento de estudo bíblico da palavra. E finalmente, talvez o mais importante de todos os convidados nesse dia, você, seja qual for o motivo, navegando aí na web, deu lá um Google e encontrou essa oportunidade nessa manhã, no dia 6 de dezembro de 2020, a nossa sala. Essa sala onde estamos aqui reunidos em nome de Jesus para estudarmos a sua palavra e, em especial, nesse dia, num estudo já introdutório para o próximo tema, que será nos próximos domingos, acerca de Apocalipse. Então, nessa manhã nós estaremos, e você vai acompanhar comigo aqui, porque os irmãos da igreja já receberam o roteiro no WhatsApp, no grupo da igreja, desse estudo introdutório. Esse tema, que é paz e segurança, será? Nós sabemos, meu querido, minha querida, que o mundo anseia exatamente por paz e segurança. É assim? E isso sempre foi dessa forma. O futuro, conforme aqui mostrado e confirmado acerca daquilo que o Senhor Jesus já tinha dito, nas palavras de Paulo, em duas cartas endereçadas a Tessalonicenses, nos mostram que esses dias estão próximos. Mas antes de avançarmos no estudo propriamente dito, eu te convido, meu querido, minha querida, e você que está chegando aí pela primeira vez, não tem problema, não se sinta constrangido, a orar conosco. Só você curvar sua fronte, se possível fechar seus olhos. Nós vamos falar com o nosso Deus Altíssimo. Oremos. Pai querido, Pai amado, obrigado por mais um dia que o Senhor nos deu, mais uma semana que agora se inicia. Obrigado porque o Senhor é o Senhor de tudo e de todos, Senhor de todas as coisas, nada foge ao seu domínio, ao seu governo, ao seu controle. Obrigado porque a tua palavra nos diz que as tuas misericórdias se renovam sobre as vidas dos teus filhos a cada manhã. Obrigado, Pai, porque mesmo diante de dias difíceis, circunstâncias adversas, o Senhor é conosco. O Senhor é o nosso pastor, conforme o salmista Davi, aquele que andou conforme o coração de Deus, que andou com Deus, disse: o Senhor é conosco. O Senhor é o nosso pastor. Nada nos faltará. E certos estamos, com essa convicção marchamos, passando por toda e qualquer dificuldade, na dependência de que o Senhor nos ilumina, nos conduz, nos guarda, conforme a tua vontade, conforme o teu querer. E que seja também o teu querer nesse estudo, nessa manhã, na introdução ao tema maior de Apocalipse, que é a revelação do Senhor, e que, mais do que para muita gente, de maneira até equivocada, significa medo, pânico ou pavor, acima disso, na verdade, a tua palavra é a palavra de esperança, a palavra de confiança, a palavra de ação em prol do teu reino aqui nessa terra. Se nós oramos com o perdão dos nossos pecados,
pedindo uma vez mais que o Senhor guarde as nossas mentes cativas à tua palavra. Não haja barreira, que não haja obstáculo, seja intelectual, físico, espiritual, que se interponha, Pai, a impedir, e se coloque a impedir o entendimento da palavra revelada pelo teu Santo Espírito. Assim nós oramos com o perdão dos nossos pecados, em nome de Jesus, amém e amém. Muito bem, meu querido, minha querida. Então, prossigamos na temática deste dia. Paz e segurança. Nas cartas ou epístolas, também assim conhecidas, de Paulo aos Tessalonicenses, em dado momento, ele fala que quando a humanidade no futuro entender que está em paz, que está em segurança, por conta de acordos humanos, por conta de decisões políticas, religiosas, sociais, seja quais forem elas, na verdade, eles estarão depositando em algo que não é o nosso Deus. Esse tempo no futuro acontecerá. Caminhamos a passo largo para isso acontecer. Mas a palavra também nos diz que nós, filhos de Deus, filhos da luz, e, portanto, não estamos cegos, não estamos surdos para a palavra que foi revelada, a palavra que nós já conhecemos, nós não seremos surpreendidos, porque já sabemos coisas que estão. Mas, por bem, nesse tempo, muita gente vai embarcar nessa sensação de paz e segurança. Hoje mesmo, o que mais a humanidade, como em toda a história do homem na face da terra, buscou por paz e por segurança, buscou por conforto. O que há de errado em ter paz, conforto e segurança? Não tem nada. A questão é onde está, de onde vem essa paz, esse conforto, essa segurança. Então eu te convido a fazer essa viagem agora no tempo, na história. E já que não podemos viajar, também essa viagem agora, né, através aí da internet. Você tem ali no mapa Tessalônica, ou Tessalônia, com o nome atual de Salônia, também assim conhecida. Fica ao norte da Grécia. Observem que é uma cidade costeira, né, litorânea, e ela tem lá a convivência da cidade moderna com também os resquícios, né, com os elementos da história que ainda lá permanecem, né? Então, falando um pouquinho da cidade, você recebeu no grupo da igreja, se não recebeu, a gente pode compartilhar também aí pelo Facebook, ou você mantém contato com a igreja, a secretaria pode receber o arquivo e compartilhar sem nenhuma reserva. Se trata apenas ali de um esboço para nos facilitar no estudo. Você vai entender, e até olhando aí na internet, que a cidade, ela originalmente recebeu o nome de Termas, por causa dos nascentes de água quente da região. Então, a mulherada, né, as irmãs, certamente já ouviram falar nessa questão de águas termais, que são boas para a saúde, né, são boas até para a questão estética. Os homens, alguns conhecem, mas homens não sabem direito nem se faz mal tomar banho quente demais. Homem é relaxado, né? Apesar que tem um homem moderno hoje também que ele se preocupa com essa questão da imagem. Mas cidade que era conhecida como Termas. Mas mais 300 anos antes de Cristo, ela já tinha esse nome, né? Foi quando Cassandro, rei da Macedônia, mudou o nome da cidade de Tessalônica, ok? Homenageando a irmã de Alexandre Magno, que era
além de irmã de Alexandre Magno, o rei, era a esposa dele, né? Cassandro. Então, a cidade era livre, tinha um governo lá próprio e era a capital da Macedônia, tá? O detalhe é que ela está próxima da importante via Egnácia ou Inácia, né, se fôssemos aportuguesar, que era a principal estrada para Roma. Então era uma cidade muito importante, tá? Uma cidade com economia pujante, tá ali o nome no grego, né? Tessalonique, ok? Que também tinha o significado de vitória sobre os tessálios. Segunda maior, portanto, cidade da Grécia e principal cidade grega da Macedônia. Agora, em 2011, ela tem uma população, segundo o censo mais recente encontrado na internet, ela tem uma área metropolitana, tá? Desse tamanho aqui, ó. E ela tem uma população muito significativa. É a segunda maior cidade da Grécia, ok? Em Tessalônica encontram-se as ruínas, lembra que eu comentei dos achados arqueológicos, né? Muita gente que ama a história também, ama a arquitetura, faz do seu roteiro turístico exatamente a Grécia, além naturalmente das praias que são belíssimas, pelo menos pelas fotos, fazem daquele roteiro parte da sua viagem por conta de estudar, né, e se aprofundar no tema. Mas lá estão as ruínas que você acompanha descritas em Apocalipse, né? Conforme a gente for estudando mais adiante, a gente vai observar isso. E aí eu quero te convidar agora rapidamente a ver um videozinho para a gente ver junto a cidade. Algumas imagens da cidade. Como podemos ver, uma cidade moderna, também com estilo misturado, antigo, moderno, o rústico, o novo, mas está lá. Mais de 1 bilhão de habitantes, né? Como a gente viu ali no referências de 2011. O tempo não apagou os traços da cidade. Veja que é uma cidade realmente ali litorânea. De certa maneira, assim, em termos de importância econômica, até semelhante, né, ao Rio de Janeiro, por exemplo. Se a irmã Maria José já foi na Grécia também, a gente está vendo ali Tessalônica. Essa a gente um dia vai lá, se Deus permitir, né? Então, está ali a cidade, está contextualizada a localização, a sua importância também nos escritos do apóstolo Paulo. E lembrando que Paulo também havia evangelizado aquela cidade, né? Aquela cidade, ainda mais alguns detalhes interessantes, aqui uma estrutura daquele tempo, né? A gente conhece os teatros, os semiteatros, né? Onde as pessoas defendiam os seus pensamentos, a visão de mundo, né? E nós estudamos Atos dos Apóstolos, quando Paulo foi exatamente nos locais onde eles discutiam, conversavam, né? Então, é um povo culturalmente aberto a ouvir, a discutir e a conversar, né? Na segunda viagem missionária, portanto, de Paulo, ele pregou na sinagoga, né, de Tessalônica, ok?
lançando as bases de uma das mais marcantes igrejas da época, e destinou-lhe 2 das suas epístolas. A animosidade contra Paulo por parte dos judeus da cidade levou-o a fugir para Bereia. Posteriormente, escreveu a primeira epístola aos Tessalonicenses e a segunda epístola aos Tessalonicenses. Quando ele esteve lá anteriormente, você se lembra em Atos, por isso que eu comentei Atos, a viagem missionária dele, ele teve esse espaço, falou, mas também, como sempre, a palavra de Deus não é muito bem-vinda nos cenários onde as pessoas não querem aceitar. Mas nem por isso Paulo parou de pregar, Paulo parou de testemunhar. O espaço, a abertura para se ouvir sempre existiu, e existe até hoje. Agora, é preciso a ação. Se nós, como falamos inicialmente aqui, por que estamos estudando Apocalipse, logo adiante, após a introdução, avançaremos no texto propriamente dito, é com essa visão de que Apocalipse é a esperança para o povo de Deus, é a confiança do mover de Deus, do governo dele em todos os tempos. Nada acontece ao acaso ou fora do controle de Deus, nada foge. Não há razão para o povo de Deus estar ou passar por pânico, seja agora, nos dias de hoje, com o vírus, ou em qualquer outro tempo da história, porque a perseguição ela só vem contra o evangelho aumentando. Naquele tempo, Paulo foi praticamente expulso da cidade, foi expulso da cidade, a gente viu, a gente estudou isso aqui, né? Isso revela isso, mas logrou êxito ao semear a palavra. Quem vai colhê-la? Qual será o tamanho da colheita? Isso pertence ao Senhor, não é preocupação do homem. Nós somos servos, nós somos escravos de Deus. Outrora, nós éramos escravos do pecado. Aí sim nós éramos dominados, atemorizados. Porque o inimigo, ele tira a confiança, ele tira a esperança, ele tira o equilíbrio do homem, ok? Então, como eu expliquei, uma outra informação sobre a importância econômica e geopolítica da cidade, na época, agora, olhando para trás, na época de Paulo, foi a capital de um dos 4 distritos romanos da Macedônia, governada por Pretor Fabiano, a partir de 146 a.C. Em 308, a cidade foi palco do massacre de Salônica, quando, por ordem do imperador Teodósio, 7.000 pessoas foram chacinadas por se revoltarem contra o general Butérico, ou Buterico, e outras autoridades romanas. Ali é um mapa para você ter uma ideia, né? Onde está Tessalônica? Exatamente ali onde está a seta, né? Como a gente falou, é bom olhar a geografia, né? Ao norte da Grécia, portanto, ali a região também conhecida como um dos distritos lá de Roma, que era Macedônia, né? E o nome mudou, antigamente era Termas, mas mudou para Tessalônica em homenagem à irmã, né, do governante local. Quem que botou o nome na cidade? O cunhado. Pensa nisso aí, você quer homenagear, né? Faz uma média, né? Bota o nome, né? Tá vendo? Não pensei nisso lá atrás, Rony. Não, né? Se eu tivesse um menino, podia botar Rony, né? Bom, a palavra de Deus é muito boa e ela também nos mostra, sem esconder nada, o perfil, o comportamento do homem. Tudo que o homem faz, certo ou errado, está ali na Bíblia, né? Então a palavra de Deus, ela é a revelação de Deus. Homens inspirados pelo Espírito escreveram essa palavra. Uma das características exatamente essa, de mostrar como é a humanidade sempre foi. Só vem confirmar, se é que você precisa de confirmação, se você ainda tem dúvida de que a Bíblia é a palavra de Deus, de que a Bíblia é diferente. O homem
normalmente, ele valoriza o quê? As coisas boas, as coisas positivas. As coisas negativas ninguém quer falar, não é assim? Por exemplo, quando alguém vem a óbito, você vai no sepultamento, todo mundo era muito bom quando morreu. Até um traficante, até o mais sanguinário dos assassinos. Não estamos aqui julgando ninguém, estamos mostrando para vocês como o homem é diferente de Deus, né? Então, a Bíblia é muito importante para nós entendermos como nós somos, quem nós éramos, aqueles que se tornaram de filhos das trevas, porque estavam distantes do Senhor, estavam distantes de Jesus, que se tornaram filhos da luz. Onde nós estávamos, onde nós chegamos e qual é a diferença que isso que está em nós, que precisa ser levado no mundo aí fora. Ok? Então, bom, e 1ª e 2ª Tessalonicenses, por que a gente precisa estudar? Para quê? Qual é o valor disso, né? Bom, vamos passo a passo, a gente não tem pressa, provavelmente a gente conclui essa introdução na semana que vem. Volto a pedir que você, meu querido, minha querida, irmão, irmã, e você também, amigo e amiga que está chegando aqui pela primeira vez, pegue a Bíblia que você tiver em casa, vá estudando, está no Novo Testamento, as cartas de Paulo, o apóstolo Paulo, a 1ª aos Tessalonicenses e a 2ª aos Tessalonicenses. Essas cartas eram endereçadas a quem já vimos aqui, a um público em Tessalônica ou Tessalônia. Mas que público especificamente? A igreja de Cristo Jesus. Uma igreja de pessoas novas na fé, de cerca de um ano e meio, que havia sido evangelizada por Paulo, pelos seus companheiros, ok? Algum tempo antes. Mas que já, apesar de ser uma igreja fiel, conhecedora da palavra, que já estava se deixando levar por algumas falsas filosofias, falsos líderes, ou líderes equivocados, que pode ser que parte deles também estivesse equivocado, mas que em alguma situação em suas vidas abriram brecha para que falsos evangelhos viessem até os seus corações e que aí entravam na igreja e iam disseminando pensamentos contrários aos pensamentos de Paulo. Havia, quando Paulo tomou conhecimento, seus irmãos, por isso que, quem eram esses irmãos? Quando você abre 1ª aos Tessalonicenses, né? Você vê lá Paulo, Silvano e Timóteo escrevendo a quem? A igreja dos Tessalonicenses. Capítulo 1, verso 1, a saudação inicial. Paulo, Silvano e Timóteo, a igreja dos Tessalonicenses, em Deus Pai e no Senhor Jesus Cristo, graça a vós e paz. Ele havia recebido, Paulo, a notícia de que havia rumores no meio do povo, esse mesmo povo fiel, né? De que uma outra carta de Paulo tinha circulado na igreja, na cidade, ensinando coisas contrárias ao que Paulo tinha ensinado. E aí começou a confusão e o povo estava achando o seguinte, a gente vê na leitura do texto, que primeiro, a segunda vinda já estava acontecendo. Segunda vinda do Senhor Jesus, que já era errado. Mas pior do que esse ensinamento, as pessoas passaram a entender que não precisava mais trabalhar para o reino. Ora, já que Jesus já estava voltando ali, né? Então não vamos mais trabalhar. E aí algumas, além de não trabalhar no reino, não trabalhar na igreja, portanto, né? Não participavam do evangelismo, não participava dos estudos da época bíblicos, não participava, alguma semelhança com os dias que nós vivemos? A igreja de Jesus não participa mais.
da vida da igreja. Sempre importante, todo estudo bíblico que nós fazemos, meu querido, minha querida, é aplicar aos nossos dias. A palavra de Deus é para ontem, hoje e sempre. Jesus é o mesmo ontem, hoje e sempre. Jesus não muda, a palavra não muda. Ele é o verbo, ele é a palavra, né? Então, existia um discurso, uma carta que não era verdadeira. Imagina Paulo recebendo essa notícia, carta minha? Como assim? Se fosse hoje, né? Um post meu, um e-mail meu, fake news. Então, fake news não é de hoje, vejam, vejam aí, fake news tratando, desvirtuando o ensinamento de Paulo e as diretrizes, porque uma vez que nós conhecemos a palavra, e ela dá conta também sobre os dias do futuro, ela traz ações. Então, é muito característico para o povo judeu, e no discurso ali de Paulo, um ponto de vista sobre a confiança ou fé, como sendo não apenas um assentimento intelectual, ou seja, não é apenas um pensamento, não, eu vou ter confiança porque eu decidi confiar. Não é apenas eu concordar que eu vou confiar, né? É, além de eu decidir confiar, verdadeiramente eu acreditar, mas também firmemente depender de Deus. Porque a dependência produz ação. Tem jovem que deve estar ouvindo essa palavra dependência, eu não sei muito bem como é que no Rio aqui fala, lá em São Paulo, em outros lugares do Brasil, né? Seja na faculdade, no nível médio, pelo menos até onde eu acompanhei. Essa época do ano é a época mais, né, sinistra, como se fala entre a juventude ainda carioca. Embora sinistro era do nosso tempo, né, Robson? Mas acho que eles entendem hoje sinistro. O que era o sinistro para a vida escolar? Chegar nessa época e ficar de dependência de alguma matéria ou recuperação. Quando um aluno fica em dependência, ele precisa fazer o quê? Mateus, fala aí para mim, Vitor, quem quiser. Quando eu estou em dependência, eu fico parado ou eu parto para a ação? Eu parto para a ação. Então vejam vocês, é uma confiança que demonstra a nossa dependência de Deus, que, portanto, produz ação. Se eu sou filho da luz, servo de Cristo Jesus, confio, a minha esperança está nele, de que ele voltará para me levar para a eternidade ao seu lado. Eu confio nele. A minha vida aqui nessa terra vai ser uma consequência dessa minha esperança. Mas não é esperança no sentido do português simples. Eu tenho esperança que eu vou passar de ano. Eu tenho esperança que eu vou conseguir um emprego. Não é essa a esperança. A esperança aqui é a convicção, é a certeza, é a confiança. E quem confia, depende. Quem depende, parte para a ação. Na vida do estudante, a esperança dele precisa ser também essa, né? Ele vai fazer a parte dele, vai estudar, e o Senhor, né? Que é a esperança para tudo, na eternidade, mas também a vida eterna já aqui começando e produzindo seus benefícios, mas também gerando as suas responsabilidades. Então, meu querido, minha querida, não podemos estudar 1º e 2º Tessalonicenses sem perceber e entender isso. Que são palavras de encorajamento, palavras de conforto e de segurança no Senhor, seja qual for a adversidade, a circunstância, a nossa segurança está nele, ok? Mas também palavras de ação, de dependência, palavras de exercitar, ou seja, de prática. Não é para a gente ficar apenas na teoria,
no conhecimento. Ok? Então, essas cartas, né, Paulo escreveu quando estava lá em Corinto, portanto, conhecedor do que estava acontecendo ali na cidade, né? E a cidade, em especial a igreja. Porque a igreja era nova, ela produzia, ela colhia, e vejam vocês, como vimos em Atos dos Apóstolos, os atos do Espírito Santo através dos homens, da sua igreja, das mulheres, das crianças, dos anciãos. Embora a perseguição crescesse, a colheita crescia. Almas eram acrescentadas à igreja. Ok? Então, meu querido, minha querida, apesar desse crescimento, o inimigo não ficava contente e ele buscava a reação. E a reação, como muitas das vezes acontece, até hoje se dá, é através dos ensinos falsos. Ensinos falsos que muitas vezes são ensinos que parecem a verdade. Tem cara de verdade, tem cara de modernidade, tem cara de um mundo, do discurso do que é o politicamente correto, mas que não é a verdade. Então, essas cartas, elas reúnem, portanto, um significativo exemplo da riqueza doutrinária e do conteúdo prático do ensinamento de Paulo, ou seja, a sabedoria de Deus através do seu servo, que estava ali ensinando o que ele havia recebido de Jesus Cristo, como os demais discípulos e apóstolos, e também botando em prática. Porque não adianta a gente só falar de algo que a gente não vive. De que serve eu conhecer a palavra? Tem muita gente que conhece a Bíblia mais do que a gente, mas não crê na palavra e tampouco a pratica. Ou fica querendo relativizar. Diz que crê, diz que pratica alguma coisa, mas só aquilo que é conveniente. Pois bem, a cada capítulo você vai notar que o tema da volta do Senhor é o que predomina, é o proeminente. Por isso que elas também são chamadas de cartas escatológicas, tá? Em 1 Tessalonicenses, por exemplo, 23 dos 89 versículos se relacionam ao futuro. 26% do texto de 1 Tessalonicenses trata sobre o futuro. Ora as bolas. Como assim? Uma igreja nova, né? Por que precisava falar sobre o futuro? Exatamente porque o pensamento havia se deturpado no seio da igreja, com essa influência vinda de fora. E aí, também de maneira intencional, porque lembrem que eu falei que a mentira, que o falso não se revela totalmente mentiroso e falso no primeiro momento? Qual foi o argumento? De onde partiu? Qual foi a base para ensinarem que eles já estavam vivendo ali a segunda volta? Eles pegaram a verdade que os apóstolos, desde o derramar do Espírito Santo de Deus, disseram que os últimos dias já estavam acontecendo. Vocês lembram disso? A gente estudou aqui, né? Mas o próprio Senhor Jesus havia anunciado isso e também havia anunciado, como também tive a oportunidade de ministrar há 15 dias aqui, que nós viveríamos no futuro dias de Noé. Isso já chegou, isso já está acontecendo. A perversidade, o desamor, o desrespeito, isso só vem crescendo, isso só vem avançando. Portanto, a iminência da volta, que é o aspecto correto da volta de Jesus, eles pegaram essa verdade e deturparam dizendo que já era naqueles dias. Então a igreja não precisava fazer mais nada, Jesus já estava ali. Como assim? Jesus não tinha dito que seria ali, né? E essa mentira determinou ação diferente. Vejam vocês,
como inimigo, também segue esse princípio. Ele ensina ao homem e empurra o homem, mas aí ele empurra, ele pressiona, ele cerca, né? O Senhor não empurra, o Senhor direciona, o Senhor mostra. O homem vai querer ou não agir daquela forma. Mas o inimigo empurra para a ação. Aí pegou um ensinamento que era verdadeiro, jogou uma mentira e começou a ensinar isso. E isso estava refreando, paralisando a igreja de cumprir a sua missão, que era ir, batizar, discipular, ensinar. Ok? Então, ela tinha menos de 1 ano de experiência. Crentes ainda imaturos. Eles estavam familiarizados com o ensinamento de Paulo. Vamos lembrar, né, que conforme Atos, Paulo tinha passado pelo menos 3 sábados lá em Tessalônica ensinando, explicando. Originou, fundou, estabeleceu a igreja. E a igreja, ele continua acompanhando remotamente. Tem gente que acha que essa coisa de acompanhar à distância é só hoje, né? Paulo estava lá, existiam as cartas, né? Deus deu essa sabedoria para a humanidade, né? Eu fico pensando, gente, por exemplo, o tal do pombo correio, que coisa fantástica. Eu nunca vi de perto, não sei se alguém viu, acho que só em programa de televisão, né? A turma que está aqui, naturalmente. Mas nas guerras, a comunicação, imaginem vocês isso, né? Então, os correios foram uma tecnologia romana. Lembrem-se disso. Na época de Roma, né? Mensageiros levavam a cavalo. Enfim, a comunicação sempre houve. E a comunicação para o bem, mas também para o mal. E aí disseram que tinha uma carta que era de Paulo. Só que a carta não tinha o estilo do Paulo escrever. Não tinha a identidade de Paulo ali, percebem? Então, o Espírito de Deus mostrou para alguns servos que não haviam se desviado isso. Certamente. Em resposta, ele teve que escrever essas 2 cartas. A primeira, portanto, falava do dia futuro. Por quê? Exatamente porque estava sendo ensinado algo errado sobre o futuro, dizendo que o futuro já estava acontecendo ali. Enquanto a palavra de Deus, na verdade, fala sobre o futuro, mas é para levar para uma ação de expansão do reino, de dependência de Deus, de confiança, de vida de alguém que tem esperança na eternidade, que vive essa eternidade aqui, diferente do que essas pessoas estavam ensinando ali. E olha, Jesus já está voltando mesmo, então vamos encostar aí. Vamos ficar no conforto, ninguém vai mais trabalhar. Fica em casa, não faz nada. Meu querido, 1 Tessalonicenses 26% fala exatamente sobre o futuro. 2 Tessalonicenses 19 dos 47 versículos falam sobre os últimos tempos, portanto 40%. Então, apesar deles serem novos na fé, com menos de 1 ano de experiência cristã, eles estavam familiarizados com os ensinamentos profundos da verdade da fé cristã. Quais são esses ensinamentos que Paulo passou e que ele aprendeu com Cristo Jesus? Salvação, eleição, santificação, garantia, a Trindade, ou seja, Deus que é 3 em 1, Pai, o Filho, o Espírito. A natureza da humanidade, né? A ressurreição e o dia do Senhor. Essa é a nossa base. Por isso que as cartas de Paulo, elas são um fundamento. Se você não leu mais de uma vez, você precisa botar isso aí na sua cabeceira e ler. Porque aqui contém ensinamento que vale para o dia de hoje. Meu querido, minha querida, 1 Tessalonicenses, portanto, para aquele público tinha 3 propósitos. Expressar a gratidão a Deus pela vida deles, está aí em 1 Tessalonicenses, nos primeiros versos do capítulo 1, verso 1, verso 2, diz assim, depois da saudação, damos graças a Deus
sempre por todos vós, fazendo menção de vós em nossas orações. Então, Paulo dizendo que orava pelo seu povo, era grato a Deus por isso. De novo, no capítulo 2, verso 13, ele fala: e por isso damos graças sem cessar a Deus, porque havendo recebido de nós a palavra da mensagem de Deus, a acolhestes, não como palavra de homens, mas tal como em verdade palavra de Deus, a qual também vos energiza, vós que credes. Então percebam que ele está agradecendo. Primeiro propósito, gratidão a Deus pela vida dos seus irmãos, a igreja de Tessalônica. Segundo, explicar a razão de ainda não ter visitado. Ele estava sempre visitando, sempre, né? Mas a gente sabe que passou por dificuldades, prisões, né? Alguns problemas, e ainda explicando, porque já tinha 1 ano e um pouquinho que ele não tinha voltado fisicamente à igreja. Ou seja, comunhão, intimidade, né? E terceiro propósito, corrigir problemas doutrinários. Vamos ver esses problemas quais eram? Capítulo 3, 1 Tessalonicenses, verso 10. Diz assim, olha: vou ler também o 9. Pois que ação de graças poderíamos dar em retorno a Deus por vós, por todo o gozo com quem nos regozijamos diante de nosso Deus por vossa causa, noite e dia, implorando intensamente que vejamos vosso rosto e completemos o que falta à vossa fé. Então, a fé deles estava passando por algum abalo. Então ele orava para que se completasse essa fé, né? E ele também estava mostrando que faria os ensinamentos novamente, corrigindo, fazendo os ajustes onde eles haviam se afastado. 4, verso 13, diz assim, olha: tampouco queremos, irmãos, que ignoreis acerca dos que se dormem, para que não vos entristeçais como os demais que não têm esperança. Porque se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também trará Deus com ele os que dormiram em Jesus. Já tinha dúvida no povo do que ia acontecer com quem tinha morrido. O ensino é claro. Quem dorme aqui é quem morreu. Quem dorme, dorme no Senhor. Será ressuscitado no momento para a eternidade. Questões básicas como a ressurreição estavam já na mente de parte da igreja, causando dúvida, causando desentendimento. Esse é um ponto. O outro ponto, capítulo 5, do verso 1 ao verso 11, é mais longo aqui, mas é importante a gente ler. Já já a gente está concluindo por essa manhã. Está aí com a sua Bíblia, 1 Tessalonicenses, capítulo 5, farei a leitura a partir do verso 1. Mas acerca dos tempos e dos tempos assinalados, irmãos, não tendes necessidade de que vos escreva. Pausa. Ele não precisava estar falando nada daquilo de novo, escrevendo nada daquilo de novo. Mas vejam vocês como a brecha de receber um entendimento, um ensinamento errado, que parecia certo, mas que era um desvio, causou no meio da igreja. Então ele começa dizendo, não precisava nem repetir, né? Em outras palavras. Verso 2. Porque vós sabeis exatamente que o dia do Senhor vem, assim como um ladrão da noite. Tem versões, pausa, tem versões que falam ladrão noturno. Ladrão da noite. Eu não sei quantos de vocês já viu, né? Espero que não, um ladrão atacando de noite. Então, por mais que a gente entenda, é difícil a gente ter a percepção. Mas agora, na época da pandemia, com a tecnologia, certamente vocês viram imagens de ladrões atacando na noite. Exatamente
Qual é a hora da noite que eles atacam? 3 da manhã, 4 da manhã, onde o homem está dormindo. Até os que dormem mais tarde, 3, 4 da manhã, vai cair, vai dormir, né? Mas os olhos humanos, até de quem são os vigilantes, os trabalhadores, dificilmente capturam isso. Eu vi imagens, você também deve ter visto no Rio de Janeiro, na nossa zona norte aqui, pessoas entrando em prédios, roubando bicicletas tranquilamente. O ladrão age na noite. Nós já sabemos que ele age na noite, mas ninguém consegue detê-los. Com toda a segurança que existe, meu querido, minha querida. Não foi o único episódio, a gente está falando de coisas simples, bicicletas. Mas, por exemplo, os cabos, que certamente vindo para a igreja, você deve ter visto algum cabo arriado aí na cidade. Cabo de internet, cabo de telefonia, sei lá qual for o cabo. Eu vi imagens nos jornais, homens pendurados nos cabos como equilibristas. Uma vez mais. Ninguém viu. Quem que capturou aquelas imagens? As câmeras. Então a gente percebe aqui como, tinha um sentido forte aqui. O dia do Senhor vem assim como um ladrão na noite. O ladrão na noite, ele é uma surpresa. Agora é surpresa para quem? Para quem não sabe que o ladrão vem na noite. Nós que somos conhecedores da palavra, somos servos do Deus vivo, escravos do Deus vivo, já temos a palavra, mas nós estamos a negligenciando. Então ninguém sabe quando, mas sabe como e quem vem. É Jesus. E que ele virá o dia do Senhor, assim como um ladrão na noite. Verso 3. Quando digam, e aí o tema nessa manhã do nosso estudo introdutório, paz e segurança. Quando a humanidade achar que está dizendo, olha, estamos em paz, estamos em segurança. Por quê? Porque os grandes líderes das nações estabeleceram um acordo, não tem mais arma, não tem arma nuclear, está tudo certo, está tudo combinado. Quando o homem disser isso, a sociedade contemporânea, a modernidade, a pós-modernidade, aí é o sinal definitivo. Quando digam paz e segurança, então, como a dor a que está grávida, virá sobre eles destruição repentina. Sobre quem? Aqueles que disserem paz e segurança. A destruição não vem para a igreja. A destruição não vem para o servo de Deus. Mas isso não pode me manter no conforto. Beleza, estou salvo, estou tranquilo, Como dizia uma música aí, até outro dia, que a juventude conhecia, está tranquilo, está favorável. Está favorável para quem? Deus não nos enviou, o próprio Senhor Jesus Cristo não nos enviou para ficarmos em conforto, buscando segurança, buscando essa paz aí. Olha, mas então, como a dor a que está grávida, virá sobre eles destruição repentina e não escaparão de nenhum modo. Não tem o que fazer. Deus é amor. O mundo gosta de repetir isso. Imagina, Deus é amor, Deus não vai destinar ninguém para a perdição. Verdade, quem destina não é Deus, é o homem, que sabe quem é Deus, conhece a sua palavra. Toda a humanidade conhece esse Deus, pode estar distante, mas ela tem inclusive em seu âmago algo insaciável que só pode ser preenchido, aquele tal vazio existencial que a ciência diz, algo que só pode ser preenchido por Deus. E esse vazio começou quando Adão e Eva, os nossos pais, pecaram. O pecado afastou o homem de Deus. Então, dias como os dias que nós vivemos hoje, dias de Noé, onde há perversidade, onde há o desrespeito, onde há falta de amor, onde pessoas se matam à luz do dia, onde
pessoas querem mudar, inclusive, a palavra de Deus, para poder a palavra de Deus achar que é normal tudo que elas fazem, quando não é. Essas pessoas não escaparão. Agora já estamos nesse ponto de dizermos, como sociedade, paz e segurança? Ainda não chegou esse momento. A Bíblia aponta para vários acontecimentos antes disso. E não estava acontecendo em Tessalônica ali, 1 ano e meio da igreja existindo. Meu querido, mas vós, irmãos, não estáis em treva, para que aquele dia vos surpreenda como um ladrão. Então, a palavra mostra que a vinda do Senhor é como um ladrão noturno, ok? Verdade. Mas para nós, a sua igreja, a gente não vai se surpreender, porque a gente já sabe que isso vai acontecer. Porque todos vós sois filhos de luz e filhos do dia. Não somos da noite nem da treva. Não durmamos. A igreja estava dormindo. Alguma semelhança com os dias atuais? A igreja estava dormindo. O ensinamento dizia, não, Jesus já está voltando. Já está aí. Ninguém precisa trabalhar. Na igreja, pouca gente servindo, pouca gente trabalhando, pouca gente congregando, pouca gente orando, pouca gente, se não está fazendo nada disso, vai evangelizar? Eu estou falando de Tessalônica, mas posso também estar falando dos dias que a gente vive hoje. Onde está a igreja? Isso vale para mim, vale para você, vale para todos nós. A igreja é a portadora, aí sim, da paz. A paz do Senhor. A gente tem vergonha até de falar isso hoje, de saudar, né? Mas a gente que tem essa paz do Senhor, não essa paz e segurança que o homem vai dizer que chegou, que alcançou, porque fez acordo diplomático, ou porque elegeu fulano, ciclano, beltrano. A paz que Jesus falou para os discípulos. Eu vos deixo a minha paz. Não a paz como o mundo a conhece. Estou trocando um pouquinho as palavras só para o nosso entendimento. A paz que o mundo conhece é essa, é de achar que está tudo confortável, não tem desigualdade, não tem problema, todo mundo, cada um no seu pecadinho, pecadão, não tem problema. A paz que Deus dá é a paz plena, é a shalom, é a paz definitiva. Ora, não durmamos, pois como os demais, mas vigiemos e sejamos sóbrios. Então a gente tem que vigiar, a gente tem que estar sóbrio. Não é procurando segurança, a sua segurança, não humana, mas a sua segurança definitiva é a palavra de Deus, que vai implicar exatamente na sua situação também de segurança humana. Sobriedade. A igreja está dormindo, desatenta, e em vez de levar essa palavra de paz para a qual foi enviada, ela está levando e reproduzindo o pânico que ela recebe nos posts no WhatsApp, no Facebook, dos amigos, dos seguidores, nas imagens do Instagram, nos programas de rádio, de televisão, de música. Amados, porque os que dormem, de noite dormem, e os que se embriagam, de noite se embriagam. Mas nós quem? Paulo, Silvano, Timóteo e a igreja. Portanto, nós, lavados e remidos no sangue do Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, Jesus Cristo. Mas nós, que somos do dia, havendo-nos vestido couraça de fé e amor, e como é uma esperança da salvação, sejamos sóbrios. Ele está de novo citando aquele ensinamento, né? Da armadura de Deus, que você já tem, que você já conhece, tome posse dela. A fé, a palavra, né? Concluo lendo os 3 últimos versículos. Porque Deus não nos destinou para a ira, mas para alcançar
a salvação por meio de Jesus Cristo, Senhor nosso, quem morreu por nós, para que quer vigiemos ou durmamos, vivamos juntamente com ele, pelo qual exortai-vos uns aos outros e edificai-vos um ao outro, tal como também fazeis. Percebem? Deus é amor. Deus enviou o amor ao mundo, mas ele também diz que além do amor tem a ira. E quem não for salvo, a salvação só está em Cristo Jesus, vai receber também a sua recompensa. Tem gente que acha que a palavra recompensa é só coisa boa, né? O salário do pecado é a morte. A recompensa de quem foi encontrado como essa sociedade, surpreendida pelo ladrão que chega na noite, vai ser objeto da ira. Como pode um Deus que é amor também ser um Deus de ira? Olha, eu também sou alvo de ira. A Bíblia diz que, Romanos 3:23, todos pecaram e destituídos foram da glória de Deus. A Bíblia diz que o salário do pecado é a morte. Então, o que há em mim, quem eu sou, o homem, viu o pecador, a única recompensa é a morte eterna, a ira de Deus. O que me torna diferente? O sangue do Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, tira o meu pecado. E quando o juiz vem, o juiz enxerga o advogado diante de mim, Cristo Jesus. Por isso não sou consumido. Então, eu não sou melhor que ninguém. Se você pensa que você, porque é crente, é melhor que alguém, você não é. Mas você é alguém esforçado, que confia, que depende, que, portanto, age de maneira coerente aos ensinamentos da Bíblia. Porque assim você está testemunhando esse Jesus para aqueles que estão caminhando como filhos da escuridão. Amém? Deus possa estar te abençoando. Semana que vem a gente continua essa parte introdutória. E você que ainda não adquiriu a literatura que a gente vai usar como base do estudo de Apocalipse, procura a secretaria da igreja, adquira. É importante você também, ao longo da semana, se dedicar a esse estudo. Ok? Nós começamos um pouquinho mais tarde, mas encerramos dentro do horário aí inicialmente previsto. Vamos nos levantar? Vamos orar? Não é motivo saber que os dias do futuro já foram revelados, não é motivo de pânico, de medo, de angústia, mas sim de esperança, de confiança. E quem espera e confia, depende. Quem depende de Deus, age. Ok? Pai querido, Pai amado, obrigado por esse dia, obrigado por esse estudo, obrigado por cada irmão aqui presente, cada família aqui representada, presente aqui fisicamente ou também remotamente. Visite cada uma dessas famílias, visite os que ainda estarão assistindo esse estudo. Ó Deus, que tenhamos em nosso coração essa convicção diante de adversidades, dias difíceis que vivemos, que por vezes, como homens somos influenciáveis. Que o Senhor nos ajude, ainda que passemos por essa situação de medo, de pânico, que o Senhor nos ajude a não permanecermos nela, mas sim a lembrarmos a todo momento que a paz que nós precisamos, só o Senhor pode dar, e que essa mesma paz o Senhor nos deu para nós levarmos a e continuar falando aos nossos corações. Isso também receba toda a gratidão e a adoração que somente ao teu nome são devidos. Em nome de Jesus, nós oramos com perdão dos nossos pecados. Amém e amém. Podem assentar, tomem uma aguinha bem breve. Vamos voltar aqui para o santuário para darmos continuidade no culto ao Senhor. Você que está aí à distância, um beijão, um abraço. Deus te abençoe e volte conosco na próxima semana, no mesmo horário, no mesmo local. Deus tem boas novas para você. Um beijo. Tchau.